Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Iremos ler do versículo 10 ao 14. Amém? Assim fala a palavra de Deus. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, o qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício ou oferta. Amém? Irmãos, hoje meditaremos sobre o tema Jeová, o Deus que confirma o chamado. Nós estamos estudando o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e nós temos aprendido com a história de Samuel. Nós temos visto que Elcana era um homem que tinha duas mulheres, né, Ana e Penina. E uma dessas mulheres, que é Ana, era estéril. Né? Nós vemos no decorrer das exposições, no decorrer dos livros, nós aprendemos muitas lições. E Ana, que não podia ter filhos, orou ao Senhor. Ana era muito humilhada por Penina, porque não tinha filhos. E Ana orou ao Senhor, e o Senhor concedeu a graça a Ana de ter um filho. Seu filho, o nome do garoto se chamava Samuel. Quando ela desmamou, né, o garoto Samuel, ela tinha um voto de entregá-lo ao Senhor, para servir ao Senhor no templo. Quando nós chegamos ao capítulo 3, o Samuel era um jovem adolescente. Né? Nós não temos com exatidão a idade de Samuel, mas nós sabemos que ele era um jovem adolescente que servia ao Senhor no templo do Senhor. O capítulo 3 é marcado pelo chamado de Samuel. Deus chama Samuel. Nos domingos passados, nós temos aprendido que Deus é o Deus que vocaciona e que Deus é o Deus que chama. Nós temos aprendido muitas lições, né? E nos sermões passados, nos sermões do capítulo 3, nós temos aprendido que temos que diferenciar vocação e chamado. Vocação é quando você tem uma aptidão, quando você é apto para fazer algo. Chamado é quando Deus te chama para fazer. Nós temos aprendido também que Deus pode nos chamar a qualquer momento. Nós temos aprendido que, com o exemplo de Samuel, que foi chamado ainda cedo, Deus pode nos chamar a qualquer momento. Não importa qual é a sua idade, Deus pode lhe chamar para lhe usar segundo a sua glória, segundo o seu louvor. Então, nós não temos desculpas para não servirmos a Deus de acordo com aquilo que Ele nos chama. Nós também aprendemos que Deus chama os que ouvem e estão no lugar certo. E o lugar certo não é quando nós estamos em alguma congregação, mas quando nós estamos em Deus servindo a congregação. O lugar certo é no Senhor.
é estarmos em Deus servindo a congregação. Nós também aprendemos que Deus, Ele nos chama e que nós devemos ter convicção que foi Deus que nos chamou para o ministério. No domingo passado, nós aprendemos que o chamado de Deus, ele é irresistível e irrevogável. Não tem como nós escaparmos do chamado de Deus. Não tem como nós resistirmos ao chamado de Deus. Porque Deus vai colocar a chama em nosso coração. Deus vai colocar a vontade em nosso coração ao ponto de que nós só estaremos satisfeitos quando estivermos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Nós aprendemos também a importância de servirmos, de estarmos prontos a servir, assim como Samuel estava pronto a servir. Samuel, quando ouviu a voz chamando ele, Samuel, e ele entendia que ali era Eli, ele acreditava que ali era Eli, ele se dispôs com muita brevidade a se levantar e a perguntar a Eli o que é que Eli estava precisando. Nós aprendemos que Samuel tinha um coração com disposição a servir. E que nós temos que ter também esse coração disposto a servir a Deus, a servir a comunidade, a servir os nossos irmãos e a servir os nossos próximos. E por último, nós aprendemos também que as nossas limitações são nossas limitações para nós. São limitações para nós. Mas as nossas limitações não são limitações para o Senhor. E que Deus, ainda com nossas limitações, nos capacita com o nosso chamado. Então, as nossas limitações não são limitações para Deus. Quando nós lemos o versículo de número 10, nós vemos que Deus, ele confirma o chamado de Samuel. Olha no verso 10. Fala assim: depois de 3 vezes que o Senhor, ele chama Samuel, e aí ele vai até ali, e diz, o que é que você está precisando? Aí vai uma vez, aí vai outra vez. Na terceira vez, ele entende que quem está chamando ele é o Senhor. E ele dá uma instrução e diz assim, olha, quando você ouvir essa voz de novo, você diz assim, fala porque o teu servo está te ouvindo. E aí ele foi se deitar outra vez e o Senhor falou com ele. Nós vemos a confirmação do chamado de Deus. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Escute isso com atenção. Deus chama Samuel e ele dá uma ênfase. E ele fala o nome de Samuel mais de uma vez. Ele fala Samuel, Samuel. Acredito eu que aqui existe um hebraísmo, na linguagem, na cultura judaica, quando você repetia mais de uma vez uma palavra ou um nome, era para dar mais ênfase a alguma coisa. Por exemplo, quando você lê Jesus falando, em verdade, vos digo, Isaías capítulo 6, ele fala, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É para dizer que ele é santo acima de tudo e acima de todos. É o santo na sua mais alta plenitude. E não é a primeira vez que Deus fala assim com o seu servo para um chamado. Ele fala em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 4. Fala assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Aqui ele está falando de Moisés, quando Moisés olha uma sarça que está ardendo em fogo, e ela queimava, mas ela não consumia. Ela era constante.
E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E Moisés falou: eis-me aqui. Então, assim como Deus chamou Moisés, Deus aqui também está chamando Samuel. E Deus está confirmando o chamado de Samuel. Eu acredito aqui que o Senhor o chamou de uma maneira especial, se revelando para Samuel. O Senhor se revela para Samuel. Nós temos aqui, e Samuel fala porque o teu servo está ouvindo. Aqui nós temos uma observação importante. Quantos de nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus? Quando Deus nos chama, quando Deus fala conosco, quantos de nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor? Deus chamou Samuel para ser profeta, para levar a sua mensagem, para levar a mensagem, a palavra de Deus para o povo de Israel. E nós, irmãos, como cristãos, quando somos chamados por Deus para a salvação, nós não precisamos de um chamado missionário específico para pregar o Evangelho, porque já está embutido em todo cristão que ele tem que pregar o Evangelho. É uma ordem comissionada de Jesus Cristo. A todos aqueles que são cristãos devem levar a palavra de Deus. E aí eu pergunto, quantos de nós estamos levando a palavra de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui para levar a tua mensagem? Eu percebo que em muitas ocasiões, seja na escola, seja no trabalho, seja na universidade, seja no ambiente, em todos os ambientes em que vivemos, em muitas ocasiões nós perdemos a oportunidade de falarmos de Cristo Jesus. Nós temos algumas observações a serem feitas aqui. A primeira delas é que Deus confirma o nosso chamado em nosso coração. Ou seja, nós temos prazer naquilo que nós fazemos. Nós temos devoção naquilo que nós fazemos. Nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por amor. E assim também Samuel fazia. Deus confirma o nosso chamado, não somente em nosso coração, mas também em nossa mente. Quando nós entendemos qual é o nosso chamado e quando nós temos a consciência daquilo que vamos fazer. E Deus confirma o nosso chamado por meio da comunidade, ou seja, a comunidade sabe que aquela pessoa tem uma aptidão para fazer algo e para fazer um serviço. Nós vemos no capítulo 3, no versículo 19, que todo Israel reconheceu Samuel como profeta. Versículo 11, Deus confirma a quem Samuel vai profetizar. Versículo 11 e versículo 12. Leia comigo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Irmãos, essa expressão
que Deus ele usa no versículo 11, que vai realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Essa expressão é usada mais de uma vez no Antigo Testamento, né? E geralmente ela quer dar um impacto a alguma atitude, né? O ouvido de quem vai ouvir aquilo que Deus está fazendo vai tinir, vai ficar no zoom. Imagine você, em 2019, teve um estrondo muito grande, um barulho muito grande. Os irmãos que foram para a viagem missionária sabem que o meu sono é muito leve, né? E geralmente claro que é o reverso, né? Eu tenho um sono muito pesado. E geralmente as pessoas comentam: olha, você ouviu o trovão que deu? Você ouviu a chuva que deu? E eu choveu, foi? Porque eu não ouço, entendeu? Eu desligo tudo e geralmente 5, 6 horas eu me acordo ali. É um sono profundo. E aí, em 2019, em janeiro de 2019, eu me acordei com um papoco, com algo bem escandaloso. Bum! Depois eu vim descobrir que o governo do estado tinha aberto uma nova pasta, anexada à pasta de segurança, em que ele colocou um homem que chefiava os agentes penitenciários, e esse homem era muito severo com os presos. E aí os presos meio que se revoltaram, e foi aquela revolta lá que queimavam ônibus e tudo mais. E o início de tudo isso foi quando eles colocaram, não sei, eu acho que foi dinamite que colocaram lá embaixo do viaduto e explodiu. Eu nunca ouvi algo parecido com aquilo. Eu me acordei atordoado, eu fiquei perguntando: o que é isso? O que será isso? Na Indonésia, no ano de 1883, houve um evento, uma erupção de um vulcão chamado vulcão Krakatoa. Esse vulcão matou milhares de gente. E o estrondo do Krakatoa, da erupção do vulcão Krakatoa, a zoada pode ser ouvida num raio de 5.000 quilômetros. Isso significa que se o Krakatoa fosse aqui, né, na região de Fortaleza, região metropolitana, a irmã Thaís, que é gaúcha, se ela estivesse lá no Rio Grande do Sul, ela ouviria com muita facilidade. Muitas pessoas que não morreram, mas que estavam num raio de quilômetros depois, elas tiveram seus tímpanos danificados. O quão grande estrondo foi aquele vulcão. Essa expressão que o Senhor usa no verso 11, ela fala do juízo severo de Deus que estaria em Israel e também na casa de Eli. E o juízo ia ser tão terrível que aqueles que ouvissem, os seus ouvidos estariam tinindo. No segundo livro dos Reis, ele também usa uma expressão muito parecida. Ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Nós temos uma primeira observação a ser feita aqui. É que nós sabemos que Ofni e Finéias eram profanos.
Eram pessoas que roubavam a Deus no templo, que roubavam aquilo que pertencia aos sacrifícios, que pertenciam ao Senhor, e que não contentes com isso, não contentes em roubar ao Senhor, eles se deitavam com mulheres na porta do templo. E Deus fala que virá com juízo na casa de Eli e também aos filhos de Eli. Em muitas ocasiões nós vemos pessoas profanando o nome de Deus. Pessoas que vivem imersas na promiscuidade e que dizem ser servos do Senhor. Pessoas que roubam literalmente em nome de Deus. Pessoas que fazem um mal a diversas pessoas e que dizem em nome de Deus está fazendo algo, enquanto ela está fazendo algo em nome de si própria. Ela quer promover o seu nome. Ela quer promover o seu reino e não quer promover o reino de Deus. E muitas pessoas rejeitam a Cristo por aquilo que Cristo não é. Porque essas pessoas apresentam um falso Cristo. Essas pessoas apresentam um falso Messias. E muitas pessoas rejeitam a Cristo, elas fazem eles rejeitarem a Cristo por aquilo que Cristo não é. Por passarem por muitas frustrações, por passarem por muitas ocasiões ruins com essas experiências. Nós poderíamos pensar, será que essas pessoas não vão ser julgadas? Será que essas pessoas não vão ser punidas? Será que essas pessoas não irão prestar contas com Deus? Elas vão viver em mansões? Elas vão viver no luxo? Elas vão viver vivendo a sua vida à toa? Vivendo a sua vida numa boa? Será mesmo que elas ficarão assim? A resposta que Deus nos dá aqui é que não. É que Deus punirá todas elas. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. E a justiça de Deus não ocorre no nosso tempo. Mas a justiça de Deus é perfeita. E ela chegará àqueles que profanam o nome de Deus. A segunda observação é que Deus irá com juízo também a Eli. Eli não roubava. Eli não se deitava com as mulheres à porta do templo. Mas Deus fala que virá com juízo a Eli. E por que virá com juízo a Eli? É porque Eli podia os repreender, mas ele foi omisso. Eli podia colocar o pé no freio, podia repreender os seus filhos, mas ele não fez. E ele foi advertido pelo Senhor uma vez, e ele não ouviu ao Senhor. Aqui nós temos uma lição muito importante. É que Deus, Ele delega às pessoas uma liderança. A certas pessoas liderança. E para que serve a liderança? Para liderar. Você me perguntar, por exemplo, quando geralmente, quando o time joga mal, quando a equipe de futebol joga mal, geralmente a torcida pega no pé do treinador. Porque é o papel dele cobrar a equipe, é o papel dele treinar a equipe. É o papel dele fazer com que o time jogue bem. Então, geralmente, eles cobram do treinador. Falam que o treinador é ruim, falam que o treinador é omisso. É por isso que até hoje, os corintianos sentem falta do Silvinho. Né, irmão David? Então nós vemos que nós temos uma aplicação muito legal aqui. É que em nossos lares, em nossas casas, Deus também delegou liderança. Em que se os pais
forem omissos, veem seus filhos praticando mal, fazendo o que é errado, e não os corrigir, e não os repreender quando seus filhos estiverem sob a sua liderança, Deus irá cobrar deles também. Nós vemos que Deus também confirma o limite da ação do chamado. Verso 13. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, julgarei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. No versículo 13, nós temos algo bem interessante. Se vocês lerem a parte B, não, acho que a parte C, vai falar que os seus filhos se fizeram desprezíveis. Muitos comentaristas aqui acreditam que o texto original foi escrito que os seus filhos blasfemaram contra o Senhor. Eles blasfemaram contra Deus. Mas por que existe essa expressão, se fizeram desprezíveis? Muito simples. Porque em momento nenhum da Escritura, eles proferiram palavras de maldição contra Deus. Que essa era, em primeira instância, a blasfêmia contra Deus. E a blasfêmia era pena capital naquela época, né? Era motivo de morte. Mas, porém, entretanto, os filhos de Eli não blasfemaram contra Deus através de suas palavras. Mas eles o fizeram assim com as suas atitudes. Eles fizeram assim através de seus atos. E é por isso que eles acharam melhor trocar essa expressão blasfemaram contra Deus por se fizeram desprezíveis. Porque eles se fizeram desprezíveis, eles blasfemaram contra Deus através de suas atitudes. Eles poderiam até ter falado algo bom de Deus, mas as suas atitudes iam para o lado contrário. Eles poderiam ter louvado ao Senhor Deus, mas por trás, através de suas atitudes, eles roubavam a Deus e eles fornicavam na porta do templo. Isso nos deixa uma lição muito importante. É que muitas pessoas louvam a Deus, muitas pessoas dizem que Deus é bom, muitas pessoas dizem que Deus é maravilhoso, que Deus faz obras incríveis, mas as suas atitudes estão longe de Deus. As atitudes dessas pessoas estão longe do Deus que elas dizem que louvam. Tem um livro bem interessante, que é Vivendo em uma Sociedade Sem Deus. E um dos capítulos me chamou muita atenção, que ele falava do cristão ateu. E aí como assim, né? Cristão ateu é muito contraditório. Mas eu vou ler o capítulo para eu entender. E aí ele usa essa expressão cristão ateu para as pessoas que dizem que Deus existe, mas vivem como se elas não existissem. Essas pessoas dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse.
E em muitas ocasiões, esse tem sido o nosso problema. O próprio Jesus fala, falando de Isaías, ele fala que esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós não venhamos seguir o exemplo de Ofni e Finéias. Que nós não venhamos, através de nossas atitudes, blasfemarmos contra o Senhor. Que nós não venhamos se fazer desprezíveis diante de Deus, através de nossas atitudes. Eu queria encorajar os irmãos a pensarem naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão pensando. Será realmente que tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus? É para o louvor de Deus? O apóstolo Paulo nos dá uma ordenança de que tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, seja comer, beber, se vestir, nós temos que fazer para a glória de Deus. No verso 14, ele nos fala assim: por isso jurei, a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Irmãos, a palavra propiciação significa tornar algo propício. Mas quando nós vemos dentro do contexto do Antigo Testamento, a ideia aqui era fazer com que as pessoas estivessem propícias para estar diante de Deus, para que a ira de Deus pudesse ser aplacada. E o que era feito? Geralmente eles sacrificavam o animal, né? O Antigo Testamento fala que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Uma vez que nós pecamos contra Deus, o nosso merecimento é a morte. Então, só deve ser pago através do sangue, do derramamento de sangue, ou seja, através da morte. Então, era exatamente isso que eles faziam. E uma vez ao ano, existia um ritual que era a propiciação dos pecados de todo Israel, onde o sacerdote entrava uma vez ao ano com as mãos molhadas com o sangue do cordeiro de um ano, limpo, perfeito, que ele foi sacrificado. Ele chegava no lugar santíssimo e ali estava a arca da aliança. Em cima da arca da aliança tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. E ele aspergia esse sangue no propiciatório, e ali era feito o ritual, e Deus perdoava os pecados do povo. Quando ele voltava, ele dizia: a paz e o perdão estão sobre Israel. O que Deus está falando aqui é que ele rejeita o sacrifício de propiciação pela família de Eli. Antes disso, antes da gente progredir, um detalhe interessante. Hoje, raramente você vai ver, raramente não, numa igreja cristã saudável, nunca você verá um animal sendo morto. Não por quesito de sacrifício. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que fez a propiciação dos nossos pecados. No primeiro livro de João, capítulo 2, verso 2, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Foi através do sacrifício de Cristo que Deus aplacou a sua ira. E é por causa do sacrifício de Cristo que nós vivemos e somos perdoados. Então vemos aqui que Deus, ele rejeita o sacrifício de propiciação à família de Eli. E isso me levou a pensar,
por que que Deus rejeitou o sacrifício à família, pela família de Eli? Por que que a família de Eli não podia fazer? Por que Deus rejeitaria? A primeira resposta que eu tive foi a do próprio texto. Os comentaristas falam, no capítulo 2, verso 29, ele fala que, capítulo 2, verso 29, nos fala assim, que os filhos de Eli zombavam do sacrifício de Deus. Eles viravam as costas para o sacrifício de Deus. E o porquê eles viravam as costas para o sacrifício de Deus, Deus agora estava se virando as costas para eles. Deus não estava mais aceitando o sacrifício deles. A segunda razão, e aqui não tem muita explicação, é porque Deus quis. Deus não aceitou. Deus não queria. Deus não queria o sacrifício deles. Deus escolheu não aceitar o sacrifício deles. Nós temos algumas aplicações desse sermão. A primeira delas é que o chamado confirmado pelo Senhor não é sinônimo de facilidade. Muitas das vezes nós entendemos que ser chamado por Deus, aliás, muitas das vezes alguém pode entender que ser chamado por Deus é sinônimo de facilidade. Que agora nós vamos viver uma boa vida. Que agora nós vamos viver uma vida agradável. Vai ser tudo no bem bom, vai ser tudo agradável. Né? Vai nascer flores aonde a gente pisar. E não é assim. Nós vemos que em muitas ocasiões da nossa jornada cristã, daqueles que receberam o chamado, eles terão diversas dificuldades. E nós entendemos que Deus, através dessas dificuldades, estão trabalhando nessas pessoas. Apesar de não ser fácil a caminhada cristã, Deus capacitará essas pessoas a chegarem até o fim. Olha para Samuel, irmãos. Olha a missão fácil que Samuel tinha. Samuel iria falar para quem o criou desde pequeno que ele ia morrer. Imagina você. Você tem que falar uma mensagem, você tem que pregar uma mensagem e falar para a pessoa que ele criou e que ele tratava como um filho. O que é que Deus falou para você, Samuel? Deus falou que você e sua casa vão morrer. Isso é duro, irmãos. Isso é difícil. Então vemos que não existe facilidade daqueles que são chamados por Deus. Mas Deus capacitará assim como Ele capacitou Samuel. Ontem nós estávamos conversando ali, na conversa dos homens, e chegou ao ponto de dizer assim, irmãos, é muito difícil ser sacerdote do lar. É muito difícil porque, né, os irmãos falaram, é muito difícil porque você tem que trabalhar, você tem que educar os seus filhos, você tem que dar atenção para sua esposa, e você ainda tem que cuidar da parte social da sua casa, e você tem que cuidar da parte espiritual. Isso é muito difícil. E realmente é. Realmente é muito difícil. Mas se nós crermos em Deus, Deus nos capacitará a fazer isso. Nós temos que aprender a confiar no Senhor para liderar as nossas famílias. E não somente nos acomodar e dizer que é difícil e não fazermos.
A segunda lição é que Deus delimita o raio de ação do nosso chamado. E aqui temos uma lição muito importante. O bom servo não é aquele que quer se meter em todas as coisas, mas o bom servo é aquele que serve com respeito àquilo que o Senhor o chamou. Vou dar um exemplo bem claro, bem simples. Os apóstolos foram chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus, a levar a palavra de Deus, a expandir o reino de Deus. Mas eles tiveram um problema com as viúvas e os órfãos. Só que eles tiveram uma sacada genial. Eles disseram, não é da nossa competência ficar dividindo aqui as coisas, ficar trabalhando nessas coisas. Então nós levantaremos homens para trabalharem nessa área específica. E aí eles levantaram os diáconos. E a Bíblia fala, em Atos capítulo 6, versos 6 e 7, que através da pregação dos apóstolos, do serviço do diácono, Deus acrescentava cada vez mais eleitos à sua igreja. Porque eles não se comprometeram em resolver todas as coisas, em fazer todas as coisas. Mas eles ficaram focados naquilo que o Senhor os chamou. E a terceira lição que nós temos é que Deus limita o alcance do chamado. Não adianta nos culparmos quando nós oramos, nós investimos tempo, nós pregamos, discipulamos uma pessoa e essa pessoa não consegue seguir na sua caminhada cristã. O nosso papel é esse. Mas, porém, entretanto, não é da nossa competência saber se aquela pessoa vai dar continuidade na vida cristã ou não. Existirão pessoas que realmente não se converterão quando nós pregarmos a elas. Existirão pessoas que a gente vai investir tempo, que a gente vai investir oração, mas elas não se converterão. Simplesmente não se converterão. Eu já passei um pouco por isso. Já orei muito por uma pessoa. E aí, alguns anos atrás, eu me senti frustrado. Até entender que quem dá o crescimento não sou eu. Quem dá o crescimento é Deus. Nosso papel se restringe a semear. Nosso papel se restringe a pregar. Nós somos os semeadores. E os semeadores, eles têm uma única finalidade. É semear. Nosso papel não é regar e muito menos dar o crescimento. Isso compete ao Senhor Deus. Deus os alcançará. Deus alcançará os seus eleitos. Na viagem missionária, eu ouvi um diálogo que foi bem legal. Nós participamos de evangelismos, pregamos o evangelho às pessoas. E aí chegaram para o irmão, que era líder, né, desse departamento, e disse assim, irmão, a sua tarefa, a sua missão foi bem sucedida? Ele disse, foi muito bem sucedida. Aí, quantas pessoas se converteram? Eu não sei. Mas se converter não é o meu papel. O meu papel é pregar. O meu papel é anunciar as boas novas. O meu papel é semear. Então, diante disso, a minha missão foi bem sucedida. Porque quem alcança os seus eleitos não somos nós. É Deus através de nós. Amém?